Aí, Leandro, duas Tudo bem, Del? boas-vindas. Você que está Obrigado, obrigado. nessa campanha interessante de bicicleta do Rio de Janeiro para Belém. E aí, como é que Sim, está essa, essa campanha toda? Como é que você está enfrentando isso? Como é que está aí? Já indo para a terceira semana, né? já estou na terceira semana já. Segunda-feira vai ver, na segunda-feira fazem 28 dias, já praticamente um mês, né? Eu estou em Uhum, Palmeirópolis, Tocantins, já cruzei aí o Rio de uhum, Janeiro, Minas, Goiás, e estou na primeira cidade de Tocantins uhum, aqui, que eu entrei depois de Goiás. É, os uhum, desafios são muitos aí, né, ao longo do caminho. E nos últimos dias, assim, o calor tem sido um fator preponderante aí. Estou tendo que acordar bem cedo para sair, porque essa região aqui é extremamente quente, né? E tem sido uma jornada de vida, praticamente, uhum. podemos dizer assim, né? Tem sido bem interessante, as pessoas que a gente vem conhecendo ao longo do caminho, a questão do uso da bicicleta no dia a dia das cidades do interior, que é invisibilizada, né? As cidades do interior utilizam muito a bicicleta, muitas pessoas, principalmente as cidades mais planas, né? O que eu falo, elas estão fazendo a transição energética já de forma invisível, Uhum. porque a bicicleta está no dia a dia delas, de forma constante, não é aquele pegar a bicicleta para fazer um passeio de final de semana. Realmente, Uhum. elas usam no dia a dia delas, elas vão para o colégio, elas vão para o trabalho, em locais você vê grande quantidade de bicicletas, assim, praticamente bicicletários na praça, né, para as pessoas poderem parar suas bicicletas ali e fazer seus trabalhos. E tem sido muito gratificante isso. Você está tendo contato assim com pessoas de escolas, assim, está dando para fazer essa interação da COP30, dar essa mensagem da COP30 para as pessoas? Como é que tem sido isso? Sim, tem conseguido, mas tem uma questão aí que até isso começou há um pouco tempo atrás, né? Que é a questão de todo Me registro ouviu feito ou em não? escola. Estou ouvindo. Todo Hum. registro feito em escola, registro feito com crianças, né? Existe toda uma questão de ter que ter a direito, quer dizer, na verdade, não só com criança, com qualquer pessoa tem que ter o direito de uso de imagem. Como é que está Vamos lá. a relação com os transeuntes, né? É, com as pessoas que a gente encontra pela rua, né? Hum, O que acontece, de uma forma geral, assim, né? Geralmente, quando eu vou chegar em algum lugar, eu sempre paro antes numa padaria, numa lanchonete para comer alguma coisa, um restaurante, e as pessoas veem a bicicleta daquele jeito, né? Toda carregada. Primeira pergunta sempre é: da onde você está vindo, o que você está fazendo? E eu com a camisa, né? Também estou sempre com a camisa. E aí eu falo um pouquinho e isso causa o impacto que eu queria, que eu sempre falei desde o início, né? A bicicleta tem esse poder de impactar qualquer faixa etária, social, classe econômica, enfim. E elas ficam muito impactadas com isso, quando fala, ainda mais quando você começa a chegar aqui para o lado de Goiás, Rio de Janeiro, passou do Rio ali, né? Passou, chegou Juiz de Fora, já começa a impactar bastante. E aí você fala um pouco sobre a COP, sobre o que vai acontecer, né? Enfim, faz uma pequena explanação. E aí você tinha me perguntado sobre a questão das escolas, né? Eu tenho conseguido ir em algumas escolas, geralmente quando eu consigo chegar cedo na cidade próxima que eu vejo uma escola, porque sempre tem alguma escola no caminho, e eu abordo a escola, né? Paro na escola, bato na porta, literalmente, pergunto se eu posso falar. Algumas atendem que sim, outras dizem que não, né? Porque tem uma questão da legislação, não estou indo com nada pré-agendado, em função da dinâmica eu estou na estrada, quer dizer, eu não posso agendar nada, vamos botar, é máximo 2, 3 dias na frente. Então, e o que tem acontecido nas escolas sempre, acho que me recebem, sou muito bem recepcionado. O que eu não tenho conseguido fazer é o registro disso, porque, como você sabe melhor do que ninguém, né, qualquer direito de uso de imagem, a gente tem que ter autorização de direito de uso de imagem.
e essa autorização de direito de uso de imagem hoje em dia para as crianças está mais complicada ainda, e eu acho isso correto, porque a utilização de imagem de criança estava uma coisa descabida, né? Então, eu não tenho nem feito postagem disso, porque eu não vou usar a imagem de crianças sem autorização do colégio ou das crianças. Mas, de uma forma geral, as crianças ficam muito impactadas quando você entra no colégio e mostra, principalmente quando você entra com a bicicleta, né? E mostra no colégio pequeno, que muitas delas, às vezes, vão para o colégio de bicicleta, e mostra de onde você veio, para onde você está indo, e fala um pouco sobre a COP, o que é a COP, né? Que a ideia sempre é trazer a COP para o dia a dia delas. Às vezes tem um rio Sim. próximo do colégio, né? Perguntar para elas se elas sabem o nome daquele rio que passa próximo ao colégio. Elas, a maioria das vezes, não sabem, né? O rio, infelizmente, é visto ainda, não é um protagonista positivo, né? Muitas vezes elas falam do rio como que ele enche. Ah, não, esse rio enche, esse rio alaga, não sei o quê. Mas a receptividade tem sido muito boa. Inquestionavelmente, assim, todo o trajeto, não tive nenhum problema, até mesmo a questão de motoristas ao longo do caminho, os caminhoneiros extremamente, vamos dizer assim, Solidários. solidários, sempre procuram passar o mais longe possível, abrir, mesmo em autoestradas, né? Eu estou numa área bem interior agora. Como eu falei, a Palmeirópolis é a primeira cidade de Tocantins aqui depois de Goiás pelo interior, né? Um dos acessos. E eu pretendo nos próximos 3 dias aí chegar em Guaraí, que é onde eu vou pegar a Belém-Brasília, que é a estrada principal para Belém. Vou dizer desistir, mas mudei a rota um pouquinho, porque você, no interior aqui, é bom e é ruim de pedalar. Tem duas vertentes aí. A boa é que você tem pouco trânsito. Pouquíssimo ou nenhum trânsito. Mas um fator complicador é que se acontecer alguma coisa, não tem ninguém para te acudir também. Porque você pedala, às vezes, 70, 80 quilômetros, sem ter um posto de gasolina, um lugar para você pegar água. Então, é um pouquinho preocupante nesse sentido, né? De você ter uma quebra mecânica, acontecer alguma coisa, não passar nenhum ônibus para poder te dar um suporte ali. Então, por isso que agora eu vou pegar a estrada principal para poder chegar em Belém. A tua rotina tem sido estabelecida de que forma? Que hora que você acorda? Que hora que... Como é que é um pouco dessa rotina? Eu acordo geralmente por volta de 4h30, 5 horas, né? Dependendo do dia, às vezes um pouquinho mais tarde, 5h30. Depende um pouco, às vezes, se eu estou numa pousadinha, num hotelzinho, sempre uma coisa bem simples, depende do horário do café da manhã. Se o café da manhã é tarde, eu nem espero o café da manhã, eu acordo e saio e pego uma padaria próxima que abre 6 horas e tomo um café e vou. E aí eu pedalo geralmente de 4 a 6, 8 horas por dia, já chegou a 8 horas por dia, né? E aí depois chegando, como procuro pedalar sempre no máximo até meio-dia, 1 hora da tarde é o limite, em função da temperatura alta que a gente está passando, né? Porque fica até uma questão de física para mim também, porque senão o desgaste fica muito grande. E aí eu chego no local, como eu falei, procuro, se eu passar por algum colégio, já paro ali mesmo, já faço abordagem, enfim. E aí, no meio da tarde, vou procurar um hotelzinho, uma pousada, algum lugar para poder me estabelecer naquela tarde ali, descansar um pouco para o dia seguinte continuar a rotina de novo. A tua Pedalando previsão de, sempre na faixa. a tua previsão de chegada, desculpa, eu te interrompi, mas a tua Não, previsão de chegada em Belém é quando? dia 12, mais ou menos, Nelson, de 12 a 15 de novembro. Ah, tá. Eu chego em Belém no dia 9 e eu Uhum. quero te receber lá. Você vai Com me dizer certeza, onde é que você vai chegar para eu poder te com receber. certeza, com certeza. É de 12 a 15 que eu devo chegar, e eu acredito que não devo conseguir chegar antes disso, como eu falei, porque
Na estrada não é a gente que delimita as coisas, é a estrada que delimita para a gente quando a gente pode andar e quando a gente não pode, até a questão climática mesmo, né? Então, o meu intervalo aí é de 12 a 15 para estar chegando no auge da COP, vamos dizer assim, né? Porque começa dia 11 a COP, então dia 12, lógico, vão ter eventos pré-COP, né? Mas eu vou chegar num período realmente de COP mesmo. Eu te acompanhando, eu percebi que você teve a necessidade de trocar pneus e que enfrentou Sim. em um momento uma chuva torrencial. Conta para a gente como é que foi isso. Essa chuva, na verdade, foi assim, né? O primeiro dia que eu saí do Rio, eu saí até num dia de um ciclone bomba aí do Rio, que eu nem sabia que estava acontecendo. Enfim, foi um grau 5 de risco que teve aí no Rio. Eu subi a Serra de Petrópolis. Quando eu cheguei em Petrópolis, ela desabou, a chuva. E aí eu peguei chuva torrencial de Petrópolis até um pedaço, metade do caminho de Três Rios, vou botar assim, né? E depois, quando eu cheguei em Juiz de Fora, de Juiz de Fora até Barbacena, eu peguei chuva durante 3 dias seguidos, praticamente. Chuva torrencial mesmo. Foi um desafio, né? Manter a cabeça ali boa, porque a chuva te suga, o frio, o vento. Mas depois Barbacena, a chuva cessou e aí foi o calor mesmo. Mas a chuva foi para lavar a alma no início. Diz uma coisa, você traçou um roteiro inicial e agora você, quer dizer, tem aí uma pequena mudança aí, né, em função dessa dificuldade que você está encontrando de não ter pontos de apoio no trajeto, né? Mas até esse ponto você seguiu todo o teu roteiro planejado, né? Não, na verdade, o que acontece? O meu roteiro até Alto Paraíso de Goiás, né, a Chapada dos Veadeiros, eu vim dentro do meu trajeto normal, que eu já estava todo planejado mesmo. Passei Brasília, Alto Paraíso, e quando chegou em Alto Paraíso, teve a questão, eu nem sei como é que está, porque eu não estou acompanhando, do incêndio de grandes proporções na Chapada dos Veadeiros, né, que eu acho que todo mundo viu. Sim, E sim. era justamente na minha rota. Eu ia passar no meio do incêndio. Então, eu tive que refazer a rota, virando, vamos botar assim, olhando o mapa para cima, né, em direção ao norte, virar para o lado esquerdo e sair de dentro da Chapada dos Veadeiros, pegar em direção a Goiás por uma outra via, para poder sair desse incêndio, porque realmente era uma questão de risco aí, eu não podia passar, né? Eles estavam até pedindo que as pessoas evitassem passar lá de carro e tal. E você está numa estrada e o incêndio surge do nada, você de bicicleta, você não tem como fugir, né? Então, eu tive que fazer essa mudança de rota por conta do incêndio na Chapada dos Veadeiros. Eu cheguei a ver de longe esse incêndio, realmente as proporções são, assim, só você presenciando para você ter noção. A gente, muitas vezes, pela TV, a gente vê que é grande, mas a gente só presenciando mesmo que a gente vê a dimensão do que é um incêndio naquela região. E aí, por isso que eu tive, foi uma das mudanças também que eu tive que fazer, foi essa, em função do incêndio também. Diz uma coisa, é importante a gente dizer, dar crédito a quem patrocina isso, né? Então, eu vi a tua Sim. chegada lá em Brasília magnífica. Se puder contar alguma coisa sobre isso. Quem desde o início sempre me apoiou desde o início foi o Comitê Piabanha, né? Foi o meu primeiro apoiador lá quando eu lancei o projeto, inclusive numa reunião do Comitê Piabanha, apoiado pela Érica, pela Karina, pela Julieta, pela Rafaela, por todo mundo lá em Três Rios. Você estava online nessa reunião também, você estava à distância, mas estava acompanhando a gente. E fiquei ao longo de praticamente 1 ano e meio aí buscando outros apoiadores, mas o comitê sempre se manteve como apoiador desde lá do início, mas eu precisava de mais apoiadores, né? E agora, praticamente aos 45 do segundo tempo, levando aí para a linguagem de futebol, né? Eu consegui o apoio das embaixadas, primeiramente da Bélgica, no Rio de Janeiro, o consulado e embaixada da Bélgica no Rio de Janeiro, e eles chamaram, o consulado da Bélgica chamou o consulado da Holanda também para participar.
Eles, né, os belgas e os holandeses, grandes utilizadores da bicicleta no seu dia a dia, e na mesma hora compraram a ideia, abraçaram a ideia e prepararam, assim, muito além do que eu imaginava que seria, até a minha saída do Rio de Janeiro, minha passagem em Brasília e tudo. Vem me apoiando desde então, com uma série de questões de assessoria de imprensa e tudo. Então, esses são os 3 grandes apoiadores aí, né? O Comitê e a Banha, a Embaixada da Bélgica e a Embaixada da Holanda, ou Países Baixos, como eles falam. Tem outros apoiadores no sentido de que me deram embasamento didático-pedagógico para poder estar falando sobre educação ambiental, educação climática, né, que é o Climate Reality Project Brasil, que você também conhece, e o Instituto Todos Juntos, Ninguém Sozinho, que é de Petrópolis, também faz um trabalho excepcional com essa questão de justiça climática, justiça ambiental, falar desse conceito ambiental em territórios vulnerabilizados, né? Porque eu brinco, a gente falar de justiça climática ambiental numa escola particular, num local, vamos dizer assim, minimamente privilegiado é uma coisa. Agora, você falar isso num território vulnerabilizado, a fala tem que ser completamente diferente. Então, eles me embasaram, eles me deram bastante conhecimento técnico e pedagógico para isso também. Então, são meus apoiadores nesse sentido. Bom, show de bola, Leandro. Uma coisa interessante é o seguinte: a gente está tendo uma repercussão daquela expedição que a gente fez a nascente do Rio Paraíba do Sul, e, e aí a gente, o nosso livro, inclusive, vai ser republicado agora com 500 exemplares. Você tem uma ideia também de converter essa tua expedição também em algum livro? Quais são os seus projetos para o futuro? Nelson, eu pretendo, eu não sei se um livro, mas eu pretendo registrar né, o que eu vivenciei, o que eu venho vivenciando, o que eu vou vivenciar. Não sei se vai gerar um livro, mas eu acho que é uma experiência única que deve ser registrada, nem que seja para minha família ler, que eu brinco, para eles entenderem um pouquinho do que eu passei, mas eu acho que pode ser um grande impulsionador para muita gente, né, de muitos sonhos, né, que eu falo que a gente tem que ter sonhos. E para a gente construir as coisas, a gente tem que ter sonhos, né? A gente fala tanto hoje em dia de objetivo de desenvolvimento sustentável, né, que são os objetivos dos ODS, mas para a gente chegar nos ODS, a gente tem que ter sonhos antes disso. Então, acho que esse meu projeto, acima de tudo, é para dar essa visibilidade à questão da educação ambiental. A pessoa fala, mas será que vai ter repercussão que você esperava? Eu falei, já teve, eu acho que mais do que eu esperava. Eu acho que já foi além do que eu esperava. Daqui para frente, eu estou só colhendo o que já foi feito. E eu acho que chegando em Belém, isso vai ter um grande impulsionamento também. Diz A uma matéria coisa. do Globo. Sim, sim. A visibilidade aqui de imprensa foi significativa. E como é que está a Sim. previsão do retorno? Quando é que você retorna? E não vai voltar de bicicleta, né? Não vou voltar de bicicleta, não, senão arrumo um problema em casa. Nem entro dentro de casa. Eu não tenho assim uma previsão ainda de quando eu vou retornar, como eu vou retornar. Vou esperar as coisas acontecerem lá em Belém para ver como é que vai ser, né? Durante a COP, o final da COP, mas não tenho ainda uma previsão. Lógico, vai ser logo depois do final da COP, mas não tenho uma previsão de data de retorno ainda não, mas acredito que até o dia 25, aí eu já esteja de volta, 25 de novembro eu já esteja de volta para o Rio de Janeiro. Maravilha. Leandro, eu não quero. Eu sei que você deve estar chegando a sua hora de descansar, né? Eu te pedi, eu te pedi 30 minutos, mas a gente já está aqui perto dos 22. Não, tá Mas ótimo. não sei que hora que você vai dormir. Que hora que você vai dormir? Geralmente eu assim vou comer alguma coisa agora, né? Mas por volta de 8 horas, dou um tempinho pelo menos de 1 hora e meia, no máximo 10 horas eu estou dormindo, para no dia seguinte, às 5 estar acordando e poder, igual amanhã é dia de acordar às 5 horas. 5 horas, preparar tudo, 6 horas tomar o café e sair.
Amanhã são cerca de 65 quilômetros, mas tem uma serrinha no meio do caminho que complica um pouco o trajeto. Mas nada que não esteja acostumado. Você está usando algum aplicativo que te dá essas condições de elevação, tal? Sim, sim. Eu uso o Strava, que chama. É um aplicativo de bicicleta. Strava. S-Trava. Conhece, então. Geralmente eu faço o percurso ali, né? A rota de cada dia eu já faço ali, para ele me dar essa previsão mínima aí de altimetria que eu vou enfrentar. Né? Não é uma coisa exata, mas é bem próximo do real. E antes eu estava muito... Até uma questão mental, né? A gente às vezes fica pensando em chegar em Belém. Eu tenho que pensar sempre no dia seguinte, na próxima cidade. Então, a próxima cidade amanhã já é o do Tocantins. Quando chegar lá amanhã é que eu vou ver a próxima. Quando chegar lá amanhã é que eu vou ver a próxima. Lógico, já tem uma espinha dorsal traçada, da onde eu vou passar, mas controlar essa ansiedade mentalmente também é um trabalho aí psicológico que a gente tem que fazer diariamente, porque a gente tem baques durante o dia, né? É um pneu que fura, um pneu que estoura, faltando 30... Até que você perguntou a questão do pneu que eu troquei, né? O pneu estourou faltando 30 quilômetros para chegar na cidade. E aí eu tive que fazer todo um recurso técnico ali, vamos dizer assim, uma gambiarra, para poder percorrer esses 30 quilômetros finais, quer dizer, foram mais 2 horas e meia praticamente andando de forma bem capenga para poder chegar na cidade não, um lugarejo que era, na verdade. Por sorte, lá tinha uma loja de bicicleta e eu troquei os 2 pneus. Mas, assim, são coisas que a gente já estava preparado, né? Eu tive também uma quebra de pedal subindo a Serra da Moeda. Serra da Moeda ali no finalzinho de Minas, né? Finalzinho não, meio de Minas, na verdade. E também num domingo, mas consegui chegar no próximo lugarejo no dia seguinte, dar continuidade. E é assim, são as coisas que vão acontecendo que a gente não planeja. Tem que considerar que a sua bicicleta já tem uma longa vida com você, né? Já. Ela já está contigo há quanto tempo? Essa bicicleta, ela é minha desde 1994. Eu comprei ela já está há 31 anos comigo, né? Eu comprei ela assim que lançou, foi uma das primeiras bicicletas de alumínio que a Caloi lançou. E, assim, até a questão do consumismo, né? Acho que se a gente está falando de não consumir, a gente não vai consumir além do que a gente precisa. Então, mantive na minha bicicleta que eu já tenho. Lógico, fiz as revisões, as manutenções necessárias, de troca de peça que eram necessárias, mas é a minha mesma bicicleta aí desde 1994 que eu venho andando para cima e para baixo, aí, para um lado e para o outro, para estar me dando esse suporte. Até que mesmo indo em reuniões do comitê, lá em Areal, já fui com ela, já fui para vários lugares com ela aí já a trabalho e a lazer também. Já veio para o Rio de Janeiro, de Três Rios para o Rio de Janeiro? Já fui, já também. Já está bem desgastada, já está com cascuda, como a gente diz. Então vamos dar um desconto, ela quebrar o pedal, pô. Pô, com certeza. Mas é isso, Leandro. Eu adorei esse papo contigo aqui. Vamos ver se a gente faz outros e quando chegar lá em Belém a gente faz uma resenha geral, né? E presencialmente. E aí faça as suas considerações finais. Com certeza, Nelson. Quero te agradecer a oportunidade de estar falando aqui um pouco, né? Uma pequena palhinha do que está acontecendo. O pessoal lá de Belém, até agradecer também o pessoal de Belém, estou recebendo muita receptividade lá de Belém, querendo saber quando eu chego, o pessoal da bicicleta de lá também querendo saber quando eu chego para fazer toda uma programação lá, enfim, fazer uma bicicletada para me receber e tudo. Vou estar te avisando também disso. E no mais é estar acompanhando aí o que eu venho postando, né, diariamente aí nos stories, mostrando um pouquinho dessa jornada, falando um pouquinho dessa questão da educação ambiental, e que a gente possa falar mais disso lá na COP, ainda que o grande foco desse trajeto todo é chamar atenção para essa questão da educação ambiental. A gente já passou da hora de falar de educação ambiental, a gente não está nem... Agora já nem é hora de falar de educação ambiental, é hora de falar de educação em emergência climática.
nas escolas, principalmente, porque as crianças elas não têm a mínima noção assim, do que a gente vai enfrentar e do que a gente vai vivenciar nos próximos anos e o que vai ser, principalmente, que elas vão vivenciar, né? Mas, no mais, é agradecer muito e a gente se vê lá em Belém, com certeza, Nelson. Show de bola. Gratidão aí por esse papo. E aí a gente vai se encontrar lá e vamos fazer mais. De qualquer forma, dependendo da situação, a gente faz uma outra aqui, num outro momento, tá? Com certeza, chegando mais... com certeza, chegando mais para frente, a gente faz um pré, quando tiver próximo à Copa, a gente faz um pré-COP lá bem próximo também, a gente pode estar falando disso. Eu, chegando em Belém, vou já tentar garimpar uma bicicleta para ir te recepcionar. Para ir junto lá com a gente, com certeza. Eu te espero tá lá. Tá bom, valeu, então, meu querido. Boa pedalada muito obrigado. amanhã. Valeu, muito obrigado. A Até a próxima. Fica com Deus aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.